Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou dar minha aula aqui, sentadinha, tranquila. Por quê? Porque nós estamos na semana 4. E essa semana, a nossa matéria, ela não tem nenhuma conta, nada de matemática para fazer. Ela é uma matéria super teórica. Então, nós estamos falando das propriedades coligativas. Dessas propriedades coligativas, a gente já falou da tonoscopia, que é a pressão de vapor, né? Que, na verdade, é o abaixamento da pressão de vapor provocado pelo acréscimo do soluto. Falamos da ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição provocado pelo acréscimo do soluto também. E na última aula a gente falou da crioscopia. A crioscopia tem a ver com a temperatura de congelamento da solução. Então a gente falou que quando a gente tem a substância pura, é uma coisa. Quando você acrescenta o soluto, o que acontece com o ponto de congelamento? Ele cai. Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês do picolé, da gente fazer uma forminha de gelo e uma forminha de picolé. Vamos levar as duas para o congelador ao mesmo tempo. Qual das duas vai ficar pronta primeiro? O gelo. Por quê? Porque o picolé, ele tem o soluto misturado. E esse soluto faz o quê? Ele abaixa a temperatura de congelamento. Então, vai demorar mais tempo, vai ter que baixar mais a temperatura para poder congelar o picolé. Então, a gente falou até dos países gelados lá, quando cai neve, eles jogam sal para poder... A água da neve com sal não congela, não vira sólido. Então, ela vai continuar escorrendo e não vai ter acidentes nas estradas, as pessoas não vão cair nas calçadas, né? Hoje nós vamos falar da última propriedade, que é a osmose, que tem a ver com osmose. Eu acredito que osmose vocês já tenham estudado lá em biologia. O que você aprende que é osmose lá em biologia? É a passagem de solvente, então a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Vamos trocar em miúdos, então, isso. Ó. Você tem dois meios, então você tem dois recipientes. Em um recipiente, você tem água pura, ou você tem água com um pouquinho de sal. Num outro recipiente, você tem água com bastante sal. Então, quer dizer, uma das soluções está concentrada e a outra solução está bem diluída.
tem muita água e pouco sal. Se você deixar essas duas soluções em contato, quer dizer, separadas apenas por uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável, gente? É igual papel celofane, aquele papel de leilão. Aquele papel de leilão é uma membrana semipermeável. Ele só permite a passagem de água por ele. O soluto não passa, o sal não vai passar. Então, se você deixar uma solução muito concentrada e uma solução mais diluída em contato, só com essa membrana no meio, espontaneamente, sem você fazer nada, você vai ver que a solução que tem muita água, aos poucos aquela água vai migrar para o outro lado, para outra solução que está muito concentrada. Por quê? Porque a intenção da osmose é o quê? É equilibrar os meios. É que os dois fiquem com a concentração igual ou mais próxima possível uma da outra. Isso é normal acontecer, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, um peixe. Você pegou um peixe de água doce e colocou no mar. O que acontece com ele? O peixe de água doce e a água do mar. Pensa comigo. Qual é o meio mais concentrado, que tem mais soluto? A água do mar ou o corpinho do peixe? A água do mar, claro, tem muito mais sal dissolvido. Então, como ele é o meio mais concentrado, vai sair água do corpinho do peixe para o mar. Para quê? Tentando diluir o mar. Então, o peixinho vai o quê? Murchar, 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 murchar até morrer. Está acontecendo qual fenômeno? Osmose. E se a gente fizer o contrário? Se a gente pegar um peixinho da água salgada, um peixe do mar, e colocar num aquário. Olha só. Qual que é o meio mais concentrado de sais? O corpinho do peixe que veio do mar ou a água do aquário? O corpinho do peixe tem mais sal. Então, a água do aquário vai passar para dentro do corpinho do peixe. E o peixe vai inchar. Ele vai inchar até explodir. Vai morrer também. Nos dois casos, ele vai morrer. Então, a osmose, gente, é essa capacidade do solvente dele passar de uma solução que tem muito solvente, quer dizer, ela é diluída, para uma solução mais concentrada. E essa passagem, ela vai ocorrer através dessa membrana semipermeável. Essa membrana, ela vai segurar o soluto. Ela vai permitir que apenas o solvente passe de um lado para o outro. Ok? Existem muitos outros exemplos que eu poderia dar para vocês. Existe um exemplo típico que vem em livro também, que é aquele da hemácia. Se você pegar uma hemácia, você sabe que a hemácia é uma célula do sangue, é um glóbulo vermelho, certo? Você vai colocar uma hemácia num copo com água. Pensa, quem é o meio mais concentrado? O corpinho da hemácia ou o copo com água? A hemácia. A água está sozinha. Então, o que vai acontecer? Vai sair água do copo e vai entrar dentro da hemácia. E a hemácia vai inchar. Vai inchar e vai estourar. Por outro lado, se eu pegar a hemácia e colocar numa salmoura, sabe o que é uma salmoura? Salmoura é água com muito sal. Qual é o meio mais concentrado? É a salmoura, que é o meio mais concentrado. Então, vai sair água de dentro da hemácia para a salmoura. E a hemácia vai murchar. Tá? Nos dois casos, você vai ter a quebra do glóbulo vermelho. Por isso, gente, que é tão importante quando a gente vai tomar uma injeção, e essa injeção é IV, que a gente fala, intravenosa ou endovenosa, que ela é dada direto na veia, é diferente da IM, intramuscular, que a gente toma no músculo. Quando você vai dar direto na veia, aquela substância da injeção, ela tem que ter a mesma concentração do seu sangue. Porque se você injetar uma solução muito diluída, pode acontecer isso com o seu glóbulo vermelho.
Então, ela tem que ter concentração semelhante ao sangue para que nada aconteça com as hemácias, nem com nenhuma outra célula sanguínea. Entenderam? Então, hoje, o nosso estudo é em cima do fenômeno da osmose. Nós vamos agora fazer as atividades e qualquer dúvida me chamem que eu ajudo com o maior prazer do mundo, tá? Não esquece de dar o like no final dessa aula. Um beijo grande para cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus.